animado. Hoje é quarta, segunda é feriado e vai ser bom, né? Eu tava na dúvida se o Gilberto ia começar e tô ansioso aqui porque eu nunca fiz a segunda parte, a oportunidade que eu tô tendo agora, junto com o Gilberto, o livro Evangelioterapia, A Ciência de Amar. Antes de trazer meus questionamentos sobre a passagem, né, que falaremos hoje, eu já consigo perceber que esse livro vai mexer com muita gente. Comigo já começou a mexer muito com o pouco que eu li e o pouco que eu consegui discutir com a Juranda e o Gilberto já me deixou 2 dias bem agitado assim, e curioso, né, para ver o que vem pela frente. Como de costume, cada um, se puder ler uma passagem. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Querem ler mais uma vez? Acha necessário? Vamos lá. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. Alguém gostaria de fazer algum comentário inicial? Conseguem falar alguma coisa que conseguiram perceber já de início? O que eu percebo é a crença que ela tinha na cura dela. O quanto que ela acreditava que se ela tocasse os vestidos de Jesus, ela seria curada. E aí nessa fé inabalável de saber que ela ia tocar nos vestidos de Jesus, ela foi curada. E aí a virtude saiu dele. Foi. Mais alguém? Gente, aqui, esse momento que eu tô aqui é de questionamento mesmo. Eu também vim com vários questionamentos, mas quem vai responder vai ser o Gilberto, tá? Você só vai fazer perguntas.
só trouxe questionamento aqui. Então é para todo mundo ajudar a questionar para a gente poder chegar à conclusão com o Gilberto. Mas aqui, o que me chamou muita atenção nessa passagem é quando fala dos 12 anos que a mulher perdia muito sangue. Por que será que ela começou a perder tanto sangue? Durou tanto tempo essa perda de sangue? E a cura só veio depois de 12 anos? O que refletiu na vida dessa mulher que a fez passar por um momento como este, que nem com os médicos, com as idas nos médicos, ela conseguiu ser curada? O que fez, na minha interpretação, eu entendo, né, eu consegui entender até o momento, que essa perda de sangue, ela partiu de uma situação. Ela teve uma situação para que ela começasse a perder sangue e ela vivesse esse momento perturbado na vida dela, e que a falta de equilíbrio no momento em que ela viveu a situação fez com que ela começasse a ter esse fluxo de sangue e que ela não conseguia ser curada. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Antes dela tocar no vestido de Jesus, ela passou por vários médicos. Ela tentou várias formas de ser curada. E onde que está a cura? No coração. Da mudança de consciência. E a cura depende de quem? Dependeu de Jesus ou dela? Mas para isso ela precisou de encontrar nelas a consciência da situação que ela vivia naquele momento. A partir do momento que ela tomou consciência que ela estava doente, que existia uma doença nela, que fazia com que ela passasse por uma situação, uma perda de sangue, ela procurou outra forma de se curar. Mas a cura aconteceu porque ela buscou a cura, porque ela trabalhou nela mesma aquele momento, reconheceu aquele momento e mudou de postura. Ela reconheceu que ela era doente. Que ela é doente. Quem é doente precisa de ajuda e precisa de reconstruir algum conceito interno para se curar. Exatamente. Inclusive porque Encontrar, tá? fala aí no fluxo de sangue, aí o entendimento é de condução de energia vital, né? E eu entendo também que na hora que ela tem consciência da doença dela há pelo menos 12 anos, né? Só que até então, eu entendo que buscou curas de formas superficiais. E agora ela... E também tem um outro ponto aí adiante, que tocou nos seus vestidos, tocou em algo também superficial, mas do Cristo. E isso, que é uma mudança de conduta, que é a tomada de consciência, isso por si só traz a verdadeira cura, né? A cura, desculpa. E aí vem a questão dos 12, né? 1 e 2 tem uma questão de continuidade também, né? É verdade. Por aí vai, né? Essa tomada de consciência é muito importante para o encontro que eu tenho mediante a doença que eu trago, que eu estou trazendo na minha vida. Então, se eu tenho uma doença, muitas das vezes eu demoro a enxergar em mim a doença que existe, porque Uma doença que eu faço, porque eu não consigo enxergar a necessidade de mudança, de uma reconstrução dentro de mim, para que eu possa mudar os meus passos, começar a caminhar de outra forma. E muitas das vezes, dentro de muito tempo, eu descubro em mim uma doença, eu não consigo tomar atitude para resolver, para buscar a cura em mim, e essa doença me gera outras doenças. E aqui percebe-se também que esse momento que ela viveu de desequilíbrio, de, quem sabe, emocional, quem sabe, ela se desestruturou todinha em uma situação da vida dela, em que fez que gerasse uma doença e afetasse a parte do corpo dela.
eu não sei se foi aqui no Ismael, onde foi, eu ouvi dizer que, não me lembro se eu estiver errado, me corrijam, mas que uma das formas de se perder mais energia, né, de que seja negativa para mim, essa perda de energia, e que me traz um mal, uma fraqueza, é quando eu elimino substâncias do meu corpo. Quando, nesse caso aqui, elas, né, tinham um fluxo de sangue. Então ela teve uma perda de energia. Se ela não soube se equilibrar naquele momento, aquela perda de sangue, em que situação que ela ficou até ela tomar consciência do momento que ela estava vivendo, da doença que ela descobriu dentro dela e buscar a cura. E a cura no lugar certo. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quando ela se sentiu curada, qual será que foi a sensação dela? Ou será que ela ficou curada por completo? Será? Ou existia algo ainda que a incomodava? Depois dessa cura. E eu, quando eu tenho algum problema na minha vida, que eu passo por alguma situação em que eu descubro que existe algo errado em mim, que às vezes afeta meu estômago, a minha cabeça, que o faz afetar a minha cabeça, eu vou ao médico, passo pelo médico várias vezes, e aquilo vai se repetindo, e eu nunca consigo encontrar um remédio certo. Será que ela teve fé depois da tomada de consciência, a partir do momento que ela teve consciência daquele momento que ela vivia? Eu acredito que quando a gente consegue tomar consciência do processo de doença, trabalhar dentro da gente, eu acredito que quando a gente toma consciência, né, do processo dessa doença, que está nos levando a criar aquela doença, uma vez que eu tomo consciência disso, eu consigo estabelecer a cura dentro de mim. Mas eu preciso trabalhar esse processo. Esse processo depende... Eu sempre colocar um pouco aí uma ponta que eu acho que é o que acontecia, que é remediar, né? E a gente já estudou aqui, um tempinho atrás, com o tal de Gilberto, falando que a origem das doenças é sempre de origem psicoafetiva, né? E aí vem a questão de origem espiritual, né? E aí vem a verdadeira cura, né? Que não é o remédio que se tomava, né? A verdadeira cura está realmente nessa mudança de postura, nessa mudança de consciência. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Eu pensei muito no momento da autorresponsabilidade e ao mesmo tempo da aceitação. Se eu possuo uma doença, ou eu resolvo buscar cura e trabalhar em mim aquela cura para que eu melhore, para que eu tenha possibilidade de buscar a cura dentro de mim, ou eu vou gerar outras doenças, vou me desequilibrar e não vou conseguir lidar com a situação, ou eu devo buscar também uma força maior. Caso, né, buscar força em Deus, para que eu tome consciência da responsabilidade que existe na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória, que depende mais de mim do que dele. Eu tenho que desejar. Eu acho que é importante que a gente deseje. E aí eu tenho que tomar consciência do que eu posso estar fazendo, que pode estar levando a essa doença. É uma passagem desafiadora para mim. Eu tô trazendo aqui a minha interpretação e conto com os questionamentos de vocês, porque
com a participação do Gilberto vai ficar mais esclarecido. Mas me traz muita reflexão do que eu sou capaz de proporcionar para mim mesmo, do poder que eu tenho, do poder da minha palavra, do poder da minha atitude, do poder da minha ação diante da minha própria vida, diante de uma situação que eu encaro, que eu enfrento, ou às vezes enfrento e não encaro, ou às vezes vivencio e não admito e não assumo, não busco para mim, não traz para mim e não busco trabalhar aquilo para que eu resolva. Edivaldo, é tão claro assim, quando eu penso que é ela que toca as vestes dele, ela que vai em busca de, e através da busca dela, primeiro interno, da conscientização, até que ela chega no momento de tocar. Ela não é tocada, é ela que toca. Isso me mexe muito com a minha forma de querer ser curada. Como que eu busco essa cura? Porque muitas vezes na minha prece, quando eu penso em Jesus, eu penso, eu quero ser tocada. Mas na verdade é ela que toca. Ele está lá, ele é. Ele está lá na multidão, ele é. Mas ela, lá, pôs a mão e se curou o movimento que ela fez. Eu também penso, André, que me faz acreditar mais ainda, né? Sempre acreditei, mas às vezes a gente costuma, como nós vivemos em uma sociedade diversificada, né? Várias culturas, religiões, crenças, às vezes eu penso assim, com essa passagem me trouxe mais a verdade do quanto Deus é poderoso e do quanto Ele assim, algo imaginável para mim. O poder que Ele tem, que Ele nunca me fará o mal ou nunca me deixará desamparado quando eu quiser. Quando eu tomar consciência do que eu posso, do que eu quero, do que eu preciso para minha reconstrução diária, para o meu amanhecer, para que eu possa fazer o meu caminho, para que eu possa fazer minha trajetória e encarar os meus problemas, né, os meus desafios, conectado com Ele e trazendo para mim, né, aceitando aquele momento que eu estou passando e buscar a cura. Eu acho que também, além da fé também, né, da mulher que foi curada, o mais importante foi a mudança de vibração que ela teve nesse momento, que ela, para ter essa fé de buscar, Jesus, ela teve uma mudança de vibração nos próprios pensamentos dela. E isso eu posso trazer para o meu dia a dia também. No momento que eu tenho uma mudança de vibração, é que eu sou capaz de tocar o Cristo que está dentro de mim. E aí eu vou ser curado do mal que está acontecendo comigo. É verdade. E isso não só nas atitudes, mas também nos pensamentos, que ainda é mais difícil de policiar, de vigiar. E a paciência também da transformação, né, irmã? É a paciência. Você tomar consciência, até você ir digerindo, ir evoluindo, aceitando esse seu problema e transformando, isso aí leva um tempo grande, né? Às vezes não é nem aqui, né? Nesse momento. Então a pessoa quer eu quero para ontem, né? E aí você tem que ter paciência e ir buscando até atingir a cura, né? A mudança, eu vejo a mudança como um processo longo, um processo a longo prazo. Eu não vejo a mudança de um dia para o outro. Hoje eu estou curado, eu estou novo, eu posso começar, posso fazer tudo de novo. Não vai acontecer. Eu não consigo perceber mais a mudança como algo que eu me curo, né? Tenho uma cura hoje e amanhã minha vida está nova, eu posso encarar outros momentos fácil. Eu vejo a mudança como um processo, mas para esse processo acontecer depende mais da minha consciência, do meu equilíbrio, da minha vibração, em que sintonia eu me encontro, que eu me envolvo. Se eu estarei realmente conectado com algo que transforme a minha energia, que faz com que a minha energia, a minha vida espiritual seja
a base para que eu consiga caminhar, porque eu não consigo perceber a cura aqui sem um forte trabalho espiritual, que se resume em fé para mim. Ela levou 12 anos, né? Então foi um tempo. Esse tempo ela precisou tomar consciência, né? Não vai ter o caminho. Surgiu para o médico várias vezes, então foi o caminho, né? Ela tomar consciência que eu preciso de leitura. Eu tenho que ter minha vida, eu quero. Então ela foi e procurou nas vestes de Jesus para se segurar. Então isso tem seu tempo. Meu tempo acabou, agora é a parte melhor, né? Agora vocês podem perguntar, tá? Até então, gente, foi só contribuição e questionamento. Agora vocês podem perguntar, de verdade, que vocês vão conseguir ser atendidos. Mas para mim é uma oportunidade assim grandiosa. Eu fui proibido de ler mais do livro, sabe, gente? Então assim, eu tenho um orientador agora, então eu não posso ler. Eu tenho que ler devagar, sabe? Eu não posso ler o livro todo, não. Então, eu estou curioso para saber o que vem por aí. E vai ser um estudo muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler o livro e de pegar o livro aqui na biblioteca e ler, e ler também devagar para poder acompanhar os estudos, assim, vai ser um momento muito forte assim, para o grupo, mas eu acredito. Obrigado. Obrigado a você. O pessoal estava brincando segunda-feira que a gente ia formar uma dupla, né? Gilvan, tá, gente? Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Edvan, porque ele foi pego de surpresa, realmente. E a proposta que eu fiz para ele é que ele estudasse a passagem por ele mesmo. Não procurasse autores, não procurasse leituras, né? Porque essa é uma técnica de estudo importantíssima para a gente interagir com o Evangelho. É a gente com o Evangelho e a inspiração divina. Então, o que a gente faz? A gente faz, começa com uma oração, procura pacificar a mente, tranquilizar o pensamento e pelejar, suar a camisa, para ver se a gente vai entendendo um pouco mais, né? Estuda um dia, né? Leva a passagem para a cama, dorme com ela, né? Sonha com ela, acorda e se lembra, e por aí a gente vai, sabe, caminhando. Esse é um processo também, né? Não é só a cura, o conhecimento também, ele é preciso que a gente se empenhe por ele. E com isso nós propusemos que a gente vai estudar aqui sem obrigação de concluir nada num determinado dia. A gente vai estudar até a hora que bater o horário e encerramos. Na semana seguinte a gente retoma exatamente daquele ponto. Tá bem? Então hoje, vamos ver se nós conseguimos estudar esse primeiro versículo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O primeiro termo, a primeira palavra aqui mais substanciosa é a palavra mulher. Né? Quem aqui que é mulher? É meio óbvio, né? Quem que também é mulher? Também é mulher. Pelo menos um homem levantou. Cadê os cabra-macho aqui? Eles não são mulheres também, não? Não? Veja bem, a gente pode fazer uma leitura do Evangelho procurando, na verdade, qual é o objetivo de estudar uma passagem como essa? Não é só esmiuçar o caso,
e falar que Jesus Cristo, um dia andando no meio da multidão, chegou uma mulher, né, que foi fortalecendo o pensamento dela, a convicção de que se ela tocasse e papapá. Não é só isso. O estudo do Evangelho, da maneira como a gente procura fazer na atualidade, é transformar aquela passagem numa fonte de ensinamentos para todas as pessoas. De alguma forma, o estudo desse caso de cura, ele tem ensinamentos, tem aspectos que servem para cada um de nós. Então nós temos que sair um pouco da concretude da matéria, digamos assim, e nos colocarmos na posição espiritual. Essa mulher, então, ela se transforma no princípio feminino, certo? E certa pessoa que tinha um princípio feminino mais exuberante, porque todos nós somos formados de princípios masculino e feminino. E é importante a gente caracterizar bem isso, para que a gente se conheça melhor, cada um de nós se conheça melhor a si próprio. Em que eu sou masculino e em que eu sou feminino? Jesus traça esse paralelo com muita frequência quando ele fala que ele é o filho do homem. Não é? Toda hora ele fala o filho do homem. O filho do homem, o filho do homem vai, o filho do homem é isso, o filho do homem. Mas tem um determinado momento em que ele faz realmente o paralelo, o confronto com o filho de mulher. Isso permite um pouco mais de clareza quando ele explica que João Batista é filho de mulher. Quando ele fala filho de homem, nós temos a contribuição do Pastorino, que ele fala que o filho do homem é aquela criatura que a evolução está criando, né, e que vai ser o filho dessa humanidade que está em evolução. Mas eu entendo que, nesse caso, ele está explicando principalmente o conceito filho. Né? O filho é aquele que está sendo gerado pela evolução. Mas a questão de ser filho do homem ou filho de mulher ainda fica em aberto. Mas se a gente analisar um pouco mais, nós vamos ver que o filho do homem, como ele se coloca como um típico filho de homem, é o filho do homem, aí ajuda mais a perceber como a personalidade dele é muito mais rica de aspectos masculinos. E como João Batista é muito mais exuberante nos aspectos femininos. Masculino, então, nós podemos dizer, em resumo, que é aquele sentimento, aquele conceito, aquela percepção, aquela atitude que tem a ver com o eu. Certo? É por isso que a Lena lembrou esses dias, né, que o Evangelho ele tem centenas de referências ao eu e tem meia dúzia de referência ao nós. Jesus não se coloca na relação nós, ele e os apóstolos, ele e a comunidade, porque ele é maciçamente masculino. É o eu. O que contrapõe a esse predomínio do eu em Jesus é o amor, é a compaixão, é a relação com o outro de uma forma também rica, de uma forma também bastante nítida.
Então nós temos aí um filho do homem que a prioridade dele é a realização pessoal. Quando um sujeito fala que queria segui-lo, ele fala assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem vínculos. A afetividade, pelo menos nos evangelhos conhecidos, né, ela está em segundo plano. É uma pessoa que não abre mão da sua realização profissional por conta de questões familiares, por conta de vínculos afetivos. A missão é tudo. O resto, se der, o resto é se acontecer, se for possível. E aí ele vai às últimas consequências em função dessa escolha personalíssima. É interessante que João Batista vai mostrar por que ele é filho de mulher, apesar de ter uma força também muito grande, tanto que ele vai para o deserto, vai pregar no deserto, vai ficar só. Mas ele se... Vamos fazer agora um cotejamento, né? Vamos comparar o que levou à morte de Jesus e o que levou à morte de João Batista. João Batista se encrencou com o fato do Herodes ter como amante a cunhada dele, né? E censurava publicamente o rei Herodes por essa atitude que não era permitida nos costumes e na legislação hebraica. Mas ele tanto criticou que foi lá por outros motivos também, né? Mas ele foi preso e o ápice do desfecho foi quando a filha de Herodias dançou no aniversário de Herodes, a filha da amante, eu não sei se a essa época ainda era sua amante ou se já tinha se tornado realmente esposa dele. E ele ficou tão excitado com aquela dança que ele falou para ela assim: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino. E a dançarina foi aconselhar-se com sua mãe. Então, assim, é uma sequência de feminino, né, que é o processo, porque o feminino envolve muito a relação. Para o feminino, a prioridade é a relação. Abre mão de algumas coisas, abre mão às vezes até de si mesmo, para preservar uma relação, para iniciar e para progredir no relacionamento. Então, nessa hora, a dançarina deu um exemplo típico de como ela era feminina, porque ela foi se aconselhar com a sua mãe, que era uma pessoa bastante enrolada em relacionamento. E ela pede a cabeça de João Batista. Então, em resumo, vamos resumir essa ópera. João Batista morre porque ele se envolveu com problemas de relacionamento. Tá certo? Jesus Cristo morre por quê? Principalmente porque ele vai levar a missão dele adiante e vai aparecer um discípulo que quer disputar com ele o comando do grupo. O Judas não era muito bem aprovado, né? Jesus já tinha feito algumas observações para ele, né? Para ele tomar cuidado com a bolsa, porque ele é quem cuidava das arrecadações do grupo. E Judas, de certa forma, talvez, isso é uma inferência, talvez ele se sentisse menos querido. E a forma dele ser aprovado, né? Porque na verdade o masculino ele quer ser aprovado, né?
Enquanto o feminino quer ser querido, o masculino quer ser aprovado. Então, Judas fez um lance arriscado. Eu sei melhor do que ele o que convém para o nosso movimento, para a gente ser aceito, para a gente difundir essa mensagem e elevar a figura de Jesus. Eu vou colocar ele no meio dos adversários. Ainda vou pegar uma grana boa por conta disso para o nosso movimento. Só que não deu nada certo, ele deu um tiro no pé. Com isso quer dizer que a hora que o resultado, a hora que as coisas foram caminhando para a morte de Jesus, ele se sentiu extremamente mal consigo mesmo, por não ter percebido as coisas com mais clareza. E por isso que ele se suicida. Mas o que nos interessa aqui para essa comparação de filho do homem e filho de mulher, é que o filho do homem, né, o masculino, ele não deixa as questões afetivas interferirem no seu projeto de vida. Certo? Tanto que quando Judas chega com os soldados para prendê-lo, Judas o aponta, mostra quem é ele, com um beijo. E Jesus fala para ele assim: olha, com um beijo você trai o filho do homem? É mais ou menos assim, como se eu estivesse dizendo: isso aqui é um negócio de homem, isso aqui é de homem para homem, não vem com esse negócio de beijoca, de frescura, não. Isso aqui é coisa de homem, coisa de macho. Tá certo? Então, com isso, nós temos um pouco mais de noção de como uma pessoa do sexo masculino pode ser muito mais feminina e vice-versa. Como uma pessoa do sexo feminino, ela pode ser muito mais masculina. Porque essa masculinidade ou feminilidade espiritual não é determinada pelo sexo físico. Tá certo? Nós podemos agora, cada um de nós, olhar para o nosso íntimo, para a nossa trajetória, e nós vamos ver se a gente é mais para um lado, mais para o outro, ou se a gente é mais ou menos. Então, eu posso falar que eu tenho os atributos femininos e masculinos dentro de mim. E que até às vezes, na minha mesma trajetória, em alguns momentos eu tento para estar mais no meu lado masculino, outros estar mais no meu lado feminino. E que eu devia harmonizar. Sim. Não, a questão não é equilibrar essas coisas. A questão mais importante é você ir descobrindo o que você é. E você ser autêntico em relação a isso. Entendeu? Porque o que você é, você é. Tá certo? Isso, digamos, faz com que a gente tire os olhos da materialidade, né, do orgânico, do físico, para a gente se olhar mais do ponto de vista espiritual. Esse autoconhecimento no sentido de me conhecer, né, nesse aspecto bem básico. Porque no caso, o masculino é Adão, não é? E o feminino? Quem é o feminino? Só não vale a Juranda. Eu já falei que o Espírito Santo não pode manifestar. Quem é? Se Adão é o masculino? Eva. Não. Tá quente, mas... Não é? Pode ser, a Eva é muito homem. Não faz sentido.
fácil, né? É fácil, né? Como a Lorena está dizendo, é muito óbvio se fosse a Eva, né? Mas a Rose tem uma resposta aqui. Vai, Rose. Serpente. A serpente ficou mais quente ainda. Gente, de onde que a Eva saiu? A costela. A costela é o feminino. A costela. Certo? Por que ela é o feminino? Porque ela é o ancestral da Eva. Quando fala que Deus tirou uma costela de Adão, significa então que a Eva já estava em Adão. Significa que o masculino e o feminino foram criados simultaneamente. E que em toda criatura tem o masculino e o feminino. Tem até aquela passagem do casamento que Jesus fala assim. Tem uma passagem do... Ele fala do casamento e pergunta para ele se o homem pode divorciar ou não. Aí ele fala assim: no princípio, macho e fêmea os fez. Isso mesmo, bem lembrado, Bruno. Quem os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Tá? E Jesus está citando Moisés, quando ele fala isso. Tá? Está lá na Gênesis, na Bíblia. Nós somos criados macho e fêmea. Tá certo? O macho é o eu. Por que a costela é importante ela ser resgatada como feminino? Cadê os meus estudiosos aqui da área biologia? Repete a pergunta. Por que a costela ela pode ser usada como um emblema do feminino? Protege o coração. Hein? Protege o coração. Protege o coração. A proteção do coração é uma característica importante também, mas não, eu acho que não é a fundamental. A sustentação? Por que é sustentação? Porque a mulher é fonte da criação e ele... Que mulher? Então, a costela faz parte de um conjunto. É muito interessante que é um conjunto ósseo, né? Mas ela, digamos assim, tem talvez um sistema muito interessante de ter relações. O que a gente chama de arco costal é um conjunto de 12 pares de costelas que se interagem, que se relacionam, que se compõem, né, e formam um único sistema, que é o chamado arco costal. Então, quando ele tira uma costela para fazer uma outra figura humana, na verdade, está dizendo que ele está extraindo uma figura, um pedaço, cuja característica básica é participar de conjunto, é ser relacional. Esses dois princípios, né, que nos marcam, que é a gente ser um. Eu sou eu, mas eu não vivo só eu preciso do outro. É por isso que se a gente resgata o tema da semana passada, quando a gente fala em amor, nós estudamos e investigamos que Pedro foi curado porque tinha amor dentro dele, né? Jesus fez questão de frisar isso. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus estava dizendo para ele, coloca seu amor em prática. Põe seu amor em ação. Vai cuidar dos outros, vai apacentar as ovelhas. Tá
Tá certo? Então, esse aspecto do amor, nós conhecemos de sobra porque nós somos carentes. Uns mais, outros menos. Quem é mais feminino, dói de carência, né? Dói, porque, sabe, faz de tudo para agradar, seduz, manipula, faz o que for necessário para ter um relacionamento afetivo, para ter alguém que se importe, alguém que se vincule. Tá certo? E se eu for muito masculino, eu vou até ter a ilusão que eu sou capaz de viver sozinho. Como se eu precisar do oxigênio, assim, de uma forma terrível, que eu não consigo ficar mais do que pouquíssimos minutos sem respirar, o que está dizendo claramente que ninguém vive por si só. É um sinal berrante de que nós somos um e ao mesmo tempo não vivemos sem ser dois. Tá certo? Você fala alguma coisa, Jurana? Eu acho que você queria falar, hein? Muito caladinho. Então, essa mulher é uma pessoa que tem, então, um predomínio do aspecto feminino. Eu posso falar uma coisa aqui. Perfeitamente, dona. Quando você fala da manipulação, né, do feminino, eu também posso dizer que seria o feminino distorcido, porque o feminino saudável, ele cria a união mesmo. Ele cria um conjunto nós saudável, sem a manipulação, ele é, como você falou, não é? Muito bem lembrado, muito bem. Porque eu estou fazendo uma caricatura, né, das duas vertentes, né? Mas da mesma forma como o eu pode se expressar de uma forma autêntica, né, e viver assim muito mais às custas de si mesmo, né? Um feminino pode ser maduro também, né, e viver afetivamente, né? Tanto que a hora que eu resgatei a lembrança do estudo do Pedro, eu queria chegar no ponto de dizer que a gente fala muito no meio, né, no nosso estudo, na questão do amor, né, e fala pouco no detalhe da libertação, né? E nós trabalhamos um pouco o conceito do perdão, mostrando que é preciso relativizar um pouco, né? Porque ainda que eu tenha um conjunto de crenças e de potencial para viver afetivamente relações importantes e maduras, eu não posso impor isso para as pessoas. Eu não posso, você ser minha filha, minha companheira, minha irmã, minha mãe, eu não posso impor que entre nós tenha que ser um relacionamento bom, porque você pode não querer. Isso é um projeto meu, uma expectativa minha, uma ambição minha de realização, que a gente viva um vínculo amoroso, sólido, confiável. Você pode não querer, você não está interessado, você não está afim. Então eu tenho que aprender também a me desligar de você e viver uma relação meia boca. Tá certo? Como pode ser que em certos casos, difícil, mas necessário, que eu te dê as costas. Isso nós aprendemos muito com a passagem da figueira seca.
quando Jesus seca a figueira, nós entendemos que aquela dramatização que ele fez é porque não tem pessoas que não dá para você continuar com o nome delas no seu caderninho, porque você vai atrás e só leva prejuízo. E se você precisa muito, se você gosta muito, se você quer muito aquela pessoa e ela não corresponde, o projeto dela é completamente diferente, ela tem